Olá pessoal, vamos concluir hoje nosso conteúdo relacionado à nossa AV1, tá? Onde a gente está tratando o assunto sobre a incapacitação. Nós já vimos na última aula as definições de incapacitação e alguns fatores que influenciam nos modelos de capacitação, tá? Nós vimos na última aula, falamos sobre o que era um comprometimento, quais os tipos de comprometimento funcional, enfim. Então, para concluir nossa AV1, vamos falar dos modelos de incapacitação e os fatores e as categorias de desenvolvimento da incapacitação, tá certo? Então é o seguinte, na próxima semana nós vamos realizar nossa provinha, tá? Nossa AV1. Vai ser todo o conteúdo que foi visto até hoje, tá certo? Desde aquela parte introdutória, falando sobre músculos, o que era um músculo, os tipos de contração muscular, enfim, tudo que nós vimos até a nossa aulinha de hoje, tá bom? Então, nossa provinha vai ser lá no Google não, lá no Cerebrum, tá? Uma prova normal lá no Cerebrum, na aba avaliações. Você já conhece como é essa prova, tá bom? Então, de forma simples, vamos realizar essa prova na próxima sexta-feira, tá bom? Então, nós vamos concluir hoje falando sobre os modelos de incapacitação, tá certo? E a gente conclui um assuntinho curto. Aí nós já vimos sobre isso, então rapidamente a gente termina essa questão da AV1, tá certo? Com relação ao artigo que eu pedi para vocês realizarem o fichamento, eu estou recebendo o fichamento até hoje, tá? Esse fichamento vai ser importante para juntar e vai servir para dar pontos extra da nossa AV1, tá certo? Então eu recebo esse fichamento até hoje, no horário que a gente tinha combinado, tá certo? Que, salvo engano, são até as 20 horas da noite. Tá bom? Então vai ser os pontos extras, tá certo? Então não vai a gente não vai somar para dar uma nota, não, vai ser ponto extra. Quem me entregar vai ter um ponto extra aí desse fichamento, tá certo? Eu já recebi de alguns alunos, eu estou dando uma olhadinha, as pessoas que estão me entregando tá correto, daquela forma mesmo que eu estou recebendo, e até o final até as 8 horas eu estou recebendo do restante, tá bom, gente? Quem não entregar, não tem problema, você faz a provinha normal valendo 10, só não vai ter direito ao ponto extra, tá bom? Então vamos lá. Só para a gente concluir nosso conteúdo, nós falamos sobre incapacitação, inclusive nosso artigo é sobre incapacitação, só que é com relação ao idoso, enfim, é uma revisão bibliográfica, vocês deram uma olhadinha aí no nosso artigo sobre incapacitação. Eu posso de repente até colocar uma questão a mais, uma questão sobre o nosso artigo, tá? Vou ver essa possibilidade de colocar uma questão sobre o nosso artigo, aí vai ser uma questão extra, tá certo? Uma questão extra. Se vocês fizerem e acertarem, ótimo, vocês têm um ponto a mais, tá certo? A prova vai ter vão ser, digamos, 5 questões. Então 5 questões valendo 10, tá? Aí vai ter mais uma questão, a sexta. A sexta questão é valendo um ponto a mais. A sexta questão é sobre o artigo. Então, vocês podem concorrer a 2 pontos a mais. Então, nossa prova vale 10. São 5 questões valendo 10. Aí você vai ter um ponto a mais da entrega do fichamento e um ponto a mais da questão extra que eu vou perguntar na nossa provinha, tá bom? Sobre o artigo, tá bom? Então, simples isso. Quem responder tem um ponto a mais, mas a prova vale 10, as 5 questões valendo 10. Aí vai ter uma questão extra, que é a sexta questão, que vale um ponto, tá certo? Então, vamos lá. Com relação à incapacitação, tá faltando só falar sobre 2 tópicos importantes e a gente conclui daqui a pouco, tá certo? Então vamos lá, com relação à incapacitação, isso aqui eu já mostrei, a definição de incapacitação, nós já falamos sobre isso na aula passada, é o impacto e as consequências funcionais de condições agudas ou crônicas como doenças, lesões e anormalidades congênitas ou de desenvolvimento em sistemas corporais específicos, comprometendo a habilidade do indivíduo para desempenhar funções importantes no seu cotidiano, tá? Então,
A incapacitação é esse impacto e as consequências funcionais das doenças no indivíduo, tá certo? Então nós já falamos sobre isso na aula passada. Agora o que é que acontece? Para você chegar a uma condição de incapacitação, existem algumas categorias, aqui ó, as categorias para o desenvolvimento da incapacitação, tá certo? Que eu não tinha falado sobre isso na aula passada. Então, quais são as categorias que a gente tem que analisar para o desenvolvimento da incapacitação? Simples, ó, só são 4. Eu já falei dessa categoria que é do comprometimento. Os tipos de comprometimento nós falamos na aula passada. Falta falar dessas 3 aqui, ó. Rapidamente eu vou falar sobre isso. É simples de compreender, tá, gente? Então, quais são as categorias do desenvolvimento da incapacitação? Para o cara chegar a ter uma incapacitação, você tem que passar por essas 4 categorias aí. Então, primeiro, você tem que analisar a patologia e a fisiopatologia do problema. Vou explicar daqui a pouco sobre isso. Você tem que analisar o comprometimento, o tipo de comprometimento que teve. Nós já falamos dos comprometimentos na aula passada. A gente tem que entender o que são as limitações funcionais. Eu vou falar disso hoje, daqui a pouco. E tem que compreender o que é incapacidade. Tá certo? Aí esses 4 elementos levam à incapacitação. Tá bom? Esses 4 elementos levam à incapacitação. Então, quais são esses fatores? Vamos lá, vamos analisar. Primeiro, patologia e fisiopatologia. Quando a gente pensa na patologia e na fisiopatologia, é o seguinte, refere-se às perturbações da homeostase corpórea ou homeostase corporal. Essas perturbações são decorrentes de doenças agudas ou crônicas, tá? Então, o que é que ocorre? Vocês já estão, alguns alunos no 4º período e outros alunos no 3º período, certamente já sabem o que é homeostase corpórea. De forma resumida, a homeostase é o equilíbrio das funções do corpo da gente, tá certo? Então, nosso corpo se mantém em equilíbrio, ou seja, a nossa pressão arterial, por exemplo, ela está sempre constante, tá? O ideal é que ela esteja em 120/80 ou 12/8, como a gente chama vulgarmente, né? Então, qualquer condição que perturbe esse equilíbrio, pode ser uma doença crônica ou uma doença aguda, altera a homeostase corpórea, que é esse equilíbrio. Por exemplo, nossa temperatura está sempre constante, girando em torno de 36 graus, 36 graus e meio. Então, essa manutenção da temperatura constante faz parte da homeostase corpórea. Perfeito? A quantidade de sódio, de potássio, de íons na corrente sanguínea do nosso corpo é uma condição importante da homeostase corpórea. Então, existem doenças que perturbam essa homeostase. Existem doenças agudas ou crônicas que perturbam a homeostase. Certo? Existem doenças renais que perturbam a homeostase. Existem doenças arteriais que perturbam a homeostase. Então, essas doenças agudas ou crônicas interferem na incapacitação. Tá certo? Então, quando a gente for analisar uma incapacitação, a gente tem que primeiro identificar se esse paciente apresenta alguma doença aguda ou crônica capaz de alterar a homeostase corporal. Tá certo? O que é que ocorre? O fisioterapeuta, gente, ele tem que entender que um paciente que apresenta o mesmo diagnóstico, isso aqui é importantíssimo, tá? Isso aqui é importantíssimo. A gente, quando for fazer uma conduta terapêutica, a gente vai receber um diagnóstico do paciente, por exemplo, uma doença crônica. Você vai receber um paciente doente, um doente renal crônico, ou então hipertenso. Tá? Ele tem o mesmo diagnóstico. Mas o fato dele ter o mesmo diagnóstico não quer dizer que ele apresente as mesmas limitações funcionais, não. As mesmas incapacitações, não. Então, olha aqui, o fisioterapeuta, nós, fisioterapeutas, temos que entender que um paciente que apresenta o mesmo diagnóstico pode ter comprometimentos e limitações funcionais com gravidades diferentes. Perfeito? A gente não pode raciocinar como um cara que não enxerga além do que você está olhando para frente, não. Você tem que raciocinar olhando para o lado, para o outro.
ok? Um diagnóstico específico para um paciente que tem uma osteoporose, por exemplo. Se eu tenho 10 pacientes com osteoporose, aqueles 10 pacientes com osteoporose não quer dizer que ele vai ter as mesmas limitações funcionais, não. Ele vai ter uma limitação funcional, mas em graus diferentes, em gravidades diferentes. Eu posso ter osteoporose e não ter limitação funcional quase nenhuma. Existem já pacientes que têm osteoporose e têm uma limitação funcional severa. Tá certo? Então a gente tem que primeiro entender isso aí, ó. Tá bom? As patologias, que são as perturbações decorrentes de doenças agudas ou crônicas que alteram a homeostase corpórea, essas patologias levam a uma limitação funcional. Porém, essas limitações funcionais não são iguais para todas as pessoas que têm aquela mesma patologia, são diferentes, tá certo? Então a gente tem que primeiro raciocínio clínico e crítico é esse. Repito, uma doença aguda ou crônica vai levar a uma limitação funcional, ou pode levar a uma limitação funcional. Porém, se um paciente tem o mesmo diagnóstico, ou se vários pacientes têm o mesmo diagnóstico, ou seja, por exemplo, vários pacientes com osteoporose. A gente vai trabalhar muito com paciente com osteoporose, é uma doença crônica e é uma doença que se apresenta com muita frequência na população hoje em dia. Então, esses pacientes que têm osteoporose, eles podem ter limitações funcionais de gravidades diferentes. A gente tem que ter esse raciocínio para poder fazer uma conduta terapêutica correta. Tá bom? Então, primeiro fator, primeira categoria no desenvolvimento das incapacitações é a patologia e a fisiopatologia das doenças. Depois, nós falamos já sobre comprometimento, tá certo? Aí já falamos sobre isso, eu não vou repetir mais não. Aí os comprometimentos, aí tem aquele, né? Os comprometimentos no esqueleto, neuromuscular, já falamos sobre isso, cardiovascular, tegumentar, eu vou passar isso aí, tá? São os exemplos de comprometimento neuromuscular, os exemplos de comprometimento cardiovascular, já falei sobre isso. Tegumentar. E esses comprometimentos físicos podem originar-se diretamente da patologia, que a gente comentou sobre comprometimento primário, ou comprometimento direto, ou resultado de doenças já existentes, que é o comprometimento indireto ou secundário. Bom, já falamos sobre isso. Então, já são dois fatores que interferem aqui, ó. Dois fatores que interferem na incapacitação. Patologia, duas categorias no desenvolvimento da incapacitação. Patologia é a primeira categoria, a gente já entendeu. E o comprometimento é a segunda categoria no desenvolvimento da incapacitação, que a gente já estudou desde a aula passada. Vamos falar agora da terceira categoria do desenvolvimento da incapacitação. Então, durante o desenvolvimento da incapacitação, a gente primeiro analisa a patologia, depois o tipo de comprometimento que está existindo. E agora, a partir do tipo de comprometimento, a gente tem que entender as limitações funcionais que vão surgir em virtude dessa patologia e em virtude desse comprometimento. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma patologia qualquer, por exemplo, uma artrose, e essa artrose vai ter um comprometimento, que é dor, que vai ter um comprometimento de movimento articular, uma rigidez articular. Esse é o comprometimento. Aí esse comprometimento vai levar a limitações, as limitações funcionais. Aí vamos entender as limitações funcionais. Ó, tá vendo? Uma artrose que eu disse, os comprometimentos, dor, fraqueza muscular, isso é o comprometimento que aquela doença levou. Então esses são os comprometimentos que aquela patologia provocou. Agora, esses comprometimentos, por exemplo, a dor, um exemplo específico que está presente em quase todos os comprometimentos, né? Ó. Por exemplo, ó, comprometimento muscular, olha aí, ó, dor. Comprometimento neuromuscular, olha aí, ó, dor. Comprometimento cardiovascular, olha aí, ó, dor. Então a dor está presente em quase todos os comprometimentos, tá? Exceto aqui na pele, que é a questão da mobilidade da pele. Mas vamos dar um exemplo da dor.
Então, quando o cara tem uma patologia qualquer, por exemplo, artrose, é a patologia que leva a um comprometimento, que é a dor. Essa dor vai levar às limitações funcionais. Aí vamos falar das limitações funcionais. É o terceiro elemento que a gente tem que entender no desenvolvimento das incapacitações, é a limitação funcional. Então vamos lá. As limitações funcionais resultam de comprometimentos, olha aí, ó, resulta, por exemplo, desse exemplo que eu estou dando, da dor, tá certo? As limitações funcionais resultam de comprometimentos caracterizados pela redução da habilidade da pessoa para desempenhar ações ou atividades de maneira eficiente ou tipicamente esperada. Ou seja, uma limitação funcional, primeiro, a limitação funcional resulta de um comprometimento, está claro. Se eu tenho dor, eu vou ter uma limitação da minha função, tá certo? Então a limitação funcional resulta de comprometimentos que vão levar uma pessoa a reduzir suas habilidades para desempenhar as ações no dia a dia. Perfeito? Por exemplo, se eu tenho dor, quando eu faço, por exemplo, dor no meu joelho em virtude da minha artrose, se eu precisar fazer um agachamento para pegar, se eu trabalho, por exemplo, sei lá, uma hipótese que vem na minha cabeça agora, se eu trabalho como jardineiro, eu preciso me agachar para pegar um jarro, para cortar uma planta. Então, esse comprometimento, que é a dor, vai levar a uma limitação funcional. Em virtude da dor, eu não vou desempenhar a minha função. Por isso que eu chamo de limitação funcional. Em virtude da dor, eu não vou desempenhar a minha função de maneira satisfatória, de maneira eficiente, como está aqui, ó. Perfeito? Eu vou até conseguir me agachar, porém vai ser um agachamento complicado. Essas limitações, as limitações funcionais, ó, podem ser de natureza física, como essa que eu estou falando, que a dor é de natureza física, por conta de uma patologia que eu tenho. Então, primeiro surge a patologia, depois tem um comprometimento, é uma sequência: patologia, comprometimento e depois a limitação funcional. Então, essa limitação funcional pode ser de natureza física, social ou psicológica. Porém, o que nós fisioterapeutas vamos atuar principalmente, por isso que eu destaquei aqui, ó, são as limitações funcionais de natureza física. Perfeito? São as alterações funcionais de natureza física. Perfeito? Ou seja, você tem uma doença que leva um comprometimento físico e, em virtude desse comprometimento, eu vou ter uma limitação funcional. Perfeito? Todo mundo entendeu isso, né? Por exemplo, se eu tenho uma doença específica, por exemplo, enfisema pulmonar, é uma doença. O enfisema pulmonar é uma doença que leva à destruição dos alvéolos pulmonares, tá? Então eu tenho um enfisema pulmonar, é uma doença. Esse enfisema vai levar a um comprometimento cardiovascular, que é diminuição da capacidade aeróbica. Tá certo? Ou seja, se eu tenho uma destruição dos meus alvéolos, a minha capacidade respiratória é diminuída. Então eu tenho uma doença, aquele primeiro problema que é a patologia, eu tenho uma doença, essa doença leva a um comprometimento, que é a capacidade aeróbica diminuída, e essa capacidade aeróbica diminuída pode levar a uma limitação funcional. Perfeito? Se de repente eu for um exemplo, vamos dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu sou um policial. Um policial ele tem uma doença diagnosticada, que é o enfisema pulmonar. Esse enfisema, eu já disse aqui, que leva a um comprometimento. Qual é o comprometimento? Comprometimento da capacidade ventilatória, da capacidade aeróbica. Ele não consegue muito oxigênio, ele não consegue ter essa troca de gás, porque os alvéolos foram destruídos. Então, um policial que tem um enfisema
que tem, em virtude disso, um comprometimento aeróbico, ele vai desempenhar sua função corretamente? Por exemplo, se ele precisar correr atrás de um ladrão, ele vai conseguir correr? Não. Então ele tem uma limitação funcional de natureza física. Tranquilo? Então é simples. Espero que todos tenham entendido. Não tem dificuldade nenhuma disso não. Tá certo? Então as limitações resultam de comprometimentos. Vamos lá. Falando ainda das limitações. Existem basicamente dois tipos de limitações funcionais na literatura. Existem as limitações que afetam aqui os tipos de limitação funcional. Existem os tipos de limitações que afetam as AVDs básicas. AVDs básicas. O que é AVD? Aí eu botei aqui entre parênteses. Ó. AVD significa atividade de vida diária. AVD. Atividade de vida diária básica. Então existem as limitações que afetam as atividades de vida diária básica. Aí, por exemplo, tomar banho. É o básico que você faz no dia a dia. Comer, pentear o cabelo. São as atividades básicas do dia a dia da gente. Ir ao banheiro. Tá certo? Trocar de roupa sozinho. Então existem limitações que afetam as AVDs básicas. E existem limitações que afetam as atividades de vida diária instrumental. Esse instrumental aqui, ó, que são limitações que afetam as suas atividades específicas, atividades mais detalhadas, atividades mais criteriosas. Por exemplo, são limitações que afetam sua capacidade de produzir, sua capacidade de estudar. Você não consegue dirigir sozinho, você não consegue trabalhar. Se você quiser pintar alguma coisa, você não consegue pintar. Entenda a diferença entre atividade básica e atividade instrumental. A atividade básica é o que você precisa no dia a dia para poder fazer suas coisas sozinhos. O básico é tomar banho, se alimentar, trocar de roupa, pintar o cabelo, escovar os dentes. Atividades básicas. Instrumental são atividades específicas, que estão relacionadas normalmente à sua capacidade de trabalhar, à sua capacidade de produzir, à sua capacidade. Você não consegue dirigir, você não consegue fazer movimentos específicos com as mãos, você não consegue manusear um celular, por exemplo, você trabalhar com o seu celular. Então são as atividades de vida diária instrumental, que normalmente estão relacionadas ao trabalho, à labuta, ao seu dia a dia, que não seja um dia a dia básico. Perfeito? Então existem esses dois tipos de limitações. Limitações que afetam as AVDs básicas e as limitações que afetam as AVDs instrumentais. Tá certo? Aí veja só. Aí a gente, enquanto fisioterapeutas, tem informação importante, nós temos que entender o seguinte, e eu já comentei isso com vocês. Quando a gente for tratar um doente com a cinesioterapia, a gente muitas vezes não vai procurar cura, não vai conseguir devolver a função plena daquele corpo. Tá certo? Por exemplo, um sujeito que teve uma fratura em uma articulação, uma fratura no tornozelo, uma fratura no joelho, uma fratura de punho. Essas fraturas, gente, levam à limitação funcional. Normalmente, porque consolida, aí quando consolida você tem dificuldade pro resto da vida. Seus movimentos não são mais normais. Se você tem um problema no joelho, uma fratura de joelho, se você consolida aquela articulação, você não vai ter mais, em algumas situações, aquele joelho fica comprometido pro resto da vida. Aí você vai para a fisioterapia, o médico vai lá, prescreve a fisioterapia. O nosso objetivo não vai ser devolver a cura plena daquele problema, porque não vai ter condições. Não existe a possibilidade, porque ele tem uma lesão estrutural, tá certo? Em virtude daquela fratura, não tem como ele voltar a andar, por exemplo, como andava quando não tinha a lesão. Então qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é devolver as atividades funcionais do cara. Então o cara, quando não tem tem um problema no cotovelo, um problema no ombro, e ele chega no teu consultório sem conseguir trabalhar,
porque tem um problema no ombro. Você tem que fazer essa avaliação criteriosa e dizer, ó, nós vamos tratar seu ombro de modo que você vai conseguir trabalhar. Na sua queixa principal não é essa? Pronto, nós vamos tratar e você vai conseguir trabalhar. O ombro dele vai voltar ao normal 100%? Não. Em alguma patologia? Não. Em uma determinada patologia específica? Não. Mas ele vai ter, ó, as atividades de vida diária instrumentais devolvidas para o cara. Ele vai conseguir trabalhar sozinho. A gente vai devolver a função daquele membro. O nosso objetivo vai ser restaurar a função, a máxima capacidade funcional daquele órgão, a máxima capacidade funcional daquele indivíduo. Esse é o nosso objetivo. Tá certo? Esse é o nosso objetivo. Se uma determinada patologia que chega, por exemplo, tem patologias que chega para você uma artrose. O cara não vai ficar bom da artrose nunca. Ele tem artrose. A artrose é uma doença crônica. Ele não vai ficar bom da artrose. Mas nós, enquanto fisioterapeutas, vamos tirar a dor dele, ou pelo menos diminuir consideravelmente a dor dele, de modo que ele possa realizar suas funções. Ele chega no teu consultório com muita dor, sem conseguir trabalhar, sem conseguir andar, sem conseguir se levantar sozinho, porque o joelho dele está doendo muito. Ele precisa de ajuda de terceiros para poder andar, para poder fazer suas atividades. Ele chega no teu consultório com uma artrose, você pega o diagnóstico, beleza, artrose. Você chega para o seu paciente e tem que dizer, ó, nós vamos tratar a sua artrose. Mas você não vai ficar curado da artrose. Nós vamos devolver sua capacidade funcional. Você vai começar a andar sozinho, você vai começar a trabalhar sozinho, você vai realizar suas atividades sozinhos. Esse é o nosso objetivo. Perfeito? Agora, tem algumas doenças, obviamente, que a gente cura. Tá certo? Tem algumas doenças que a gente cura. Tá certo? Mas a gente tem que entender que nossa preocupação, a princípio, vai ser, ó, com as limitações funcionais. A gente tem que devolver as atividades de vida diárias básicas para o doente ou as atividades de vida diárias instrumentais para aquele doente. Tá bom? Esses são os dois tipos de limitação que existem. A gente vai ter que trabalhar em cima dessas limitações. Tá? Pronto. O quarto fator que está relacionado com a incapacitação é a incapacidade. Tá certo? A incapacitação vai ser o conjunto desses quatro fatores. Tá certo? A incapacitação do cara vai ser o conjunto desses quatro fatores. Vai ser o conjunto da patologia, da comorbidade, da limitação funcional e da incapacidade de realizar uma tarefa. Quando você tem esses quatro fatores juntos, você tem a incapacitação. Perfeito? Então vamos lá, incapacidade é a inabilidade, ou ele não é capaz, ou incapacidade é a incapacidade, ele não é capaz, é a inabilidade do indivíduo de realizar ou participar de atividades, ele não consegue participar de atividades ou tarefas relacionadas a ele mesmo, ao lar, ao trabalho, à recreação ou à comunidade. É a incapacidade que o indivíduo tem de realizar alguma coisa. Perfeito? Incapacidade é isso. É a incapacidade que o indivíduo tem de realizar alguma coisa. Essa coisa pode estar relacionada a ele mesmo, como escovar um dente, como pintar um cabelo. Alguma coisa do lar, botei do lar, é alguma coisa dentro de sua casa, do seu trabalho. Recreação, que é importante, é recreação, questão psicológica e social. Ou a comunidade. Tá certo? A incapacidade pode ser prevenida ou remediada. A prevenção pode estar incluída em 3 categorias. Então você pode prevenir a incapacidade. Existem 3 categorias que a prevenção pode estar incluída: prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Primária, secundária e terciária. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas prevenções. Prevenção é estranho, né? A gente já escutou falar em sistema de atenção à saúde primária, secundária, terciária, mas assim, só prevenção mesmo a gente não tinha ouvido falar ainda. Prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Então você pode prevenir a incapacidade em 3 níveis: primário, secundário e terciário. Vamos lá. Prevenção primária. O que é isso? Você vai fazer atividades de promoção à saúde
para prevenir a doença em uma população de risco. Prevenção primária. Perfeito? Por exemplo, você vai fazer atividades através de exercícios físicos que vai prevenir a hipertensão arterial em pacientes idosos. Perfeito? Você vai fazer atividades que vai prevenir a hipertensão arterial. Você vai fazer atividades que vai prevenir a artrite, que é a inflamação das articulações. Então isso aqui é uma prevenção primária. Você vai fazer promoção à saúde. Pode ser através de palestras, pode ser através de exercícios, enfim. Prevenção secundária. A prevenção secundária, gente, nada mais é do que um diagnóstico precoce. Você vai fazer um diagnóstico precoce e redução da gravidade ou da duração de uma doença existente e suas sequelas. Perfeito? Com um diagnóstico precoce, você reduz a gravidade. Você está fazendo prevenção secundária. Perfeito? Ou seja, o problema já existe. Você não está fazendo a prevenção primária, porque a prevenção primária você está impedindo que um problema aconteça. Na prevenção primária, você impede que o problema aconteça. Na prevenção secundária, o sujeito já tem uma patologia, já tem um problema. Só que você faz um diagnóstico precoce na tentativa de reduzir a gravidade ou a duração de uma doença existente e suas sequelas. Essa é a prevenção secundária. Já a prevenção terciária é quando você já está tratando aquele problema. Uso da reabilitação para reduzir o grau ou limitar a progressão da incapacidade existente e melhorar múltiplos aspectos da função em pessoas com doenças crônicas irreversíveis. É quando eu falo da artrose, é uma doença crônica irreversível. Você vai fazer tratamento. Nosso tratamento é um tratamento de reabilitação funcional. Então nós iremos fazer um tratamento, você vai usar a reabilitação para reduzir o grau ou limitar a progressão da doença. Progressão da incapacidade. Eu tenho artrose, eu não estou conseguindo andar. É uma incapacidade, você não é capaz de andar. Então você vai fazer a reabilitação para reduzir o grau ou limitar a progressão da incapacidade. Você vai reduzir o grau daquela incapacidade ou reduzir a progressão. E com isso, você vai melhorar os aspectos da função daquelas pessoas que têm aquela doença. Perfeito? Você vai fazer a reabilitação para reduzir a gravidade e a progressão da doença. Então você faz a reabilitação para reduzir a gravidade e progressão da doença e melhorando a função. Ou seja, o cara chega, foi o exemplo que eu dei, o sujeito chega no teu consultório com uma artrose que não está conseguindo andar, mas ele consegue ainda se levantar, ele consegue ainda andar com muita dificuldade. O que você vai fazer? Prevenção terciária. Você vai prevenir que esse problema, que essa artrose, esse comprometimento, você vai prevenir que esse problema cause sequelas ainda maiores. Fazendo o quê? Como é que você previne que esse problema faça sequelas ainda maiores? Usando a reabilitação. Você vai pegar e vai fazer tratamento, vai tratar aquele paciente para impedir que o grau de limitação aumente, ou seja, ele chega a um ponto de não conseguir mais nem se levantar. Tá? Você vai impedir que isso aconteça. Você vai impedir que essa limitação aumente. E além de impedir que aumente, você vai melhorar a função. Essa é a prevenção terciária. Você impede que aumente uma lesão e além de impedir que aumente, você melhora a função. Então existem, gente, essas três categorias de prevenção da incapacidade. A prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Tá bom, gente? Portanto, pessoal, como eu disse a vocês, nossa aulinha de hoje é uma aulinha curtinha, porque é só para concluir o nosso conteúdo da V1. Tá bom? Vocês estudam tudo que eu mostrei para vocês até a aulinha de hoje. E a gente faz nossa prova na próxima semana. A gente combina qualquer coisa de horário, mas a princípio é de 6h30, tá certo? A princípio nossa prova é de 7 horas. A gente começa, mais ou menos isso. Eu vou deixar lá no cérebro, vocês fazem e depois eu dou a nota para vocês. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aulinha foi curta,
mas é uma aulinha proveitosa. Dê uma olhadinha, dá uma revisada nisso aí tudinho. E a gente se encontra na próxima semana, tá certo? Então todo esse conteúdo introdutório desse Nessa Terapia foi falando das incapacitações. Lembrando que esses modelos de incapacitações a gente tem que pensar em 4 fatores, né? Que são a patologia, tá certo? O comprometimento, que tipo de comprometimento foi, se foi dor, se foi redução de movimento. A limitação funcional, se for limitação funcional que altere só as AVDs básicas, como escovar dente, tal, ou AVDs instrumentais, como a capacidade de trabalhar, movimentos delicados, enfim. E por fim, a incapacidade, tá certo? Então são esses fatores aí que vocês têm que se preocupar, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra na próxima sexta-feira com nossa provinha, tá bom? Um forte abraço e até lá, gente. Tchau, tchau.